Olá, hoje eu vou celebrar fora aqui da igreja, vou dar uma palestra, aliás, em outra paróquia e por isso eu resolvi gravar a homilia ou fazer uma reflexão melhor sobre o evangelho de hoje aqui no meu escritório, onde eu trabalho, né? O evangelho está em João capítulo 8. A partir do versículo 21, é um capítulo em que Jesus está numa controvérsia com os judeus sobre o seu ministério, sobre a sua identidade, sobre quem ele é. E no trecho que nós lemos hoje, ele diz assim: eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Eu queria salientar bem essa expressão pesada de Nosso Senhor. Morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele está falando do céu. Ele está dizendo, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Justamente porque vocês vão morrer nos seus pecados. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou explicando melhor o que ele quer dizer. Vós sois daqui de baixo, eu sou lá do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus aqui está utilizando a comparação mais explícita que ele poderia ter para revelar a sua divindade. Porque quando Deus se revelou a Moisés, ele se revelou como eu sou. Esse é o nome com o qual ele se revelou naquele que é o texto que designa a revelação mais importante que Deus fez de si mesmo em todo o Velho Testamento. Ele disse a Moisés: dizei aos filhos de Israel que eu sou, me mandou a vós. Depois nós vamos voltar a essa expressão, porque ela é muito útil para a nossa vida interior. Mas Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, em outras palavras, se vocês não reconhecerem a minha divindade, vocês vão morrer nos vossos pecados. Já vamos também explicar um pouquinho melhor isso. Perguntaram depois: quem és tu então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Ele está revelando incessantemente a identidade dele, requerendo a fé. Ele não o diz de modo explícito, porque a fé é um dom pelo qual Deus se revela à nossa alma, mas ao mesmo tempo ele se esconde. Deus não tem interesse nenhum de se apresentar no mundo, de se fazer conhecido de maneira escandalosa, justamente porque a intenção divina é fazer com que nós tenhamos acesso a Ele pela fé, que nós creiamos. E a fé, como diz o autor da carta aos Hebreus, é a certeza acerca das coisas que se não veem. Caso contrário, nós estamos realizando um ato de fé, nós estamos simplesmente fazendo a averiguação de uma evidência. Então a fé exige esse ir além da própria impressão, esse ir além dos sentidos, do mundo externo e assim por diante. Então ele está dizendo: eu, o tempo todo, estou me revelando, mas vocês não acreditam. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno,
e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Ou seja, ele está dizendo, eu poderia falar muitas coisas a vosso respeito. Eu poderia julgá-los, eu poderia revelar muita coisa acerca de vós mesmos. Mas eu não estou fazendo isso. Eu estou aqui para transmitir a mensagem que é a revelação confiada pelo Pai à minha pessoa. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão de Deus para nós. Então, ele está dizendo, a minha missão é trazer a revelação divina, não é ficar aqui falando de vocês, mas eu teria coisa a dizer acerca de vocês. Então, São João continua dizendo que eles não compreenderam que eles estavam falando do Pai, ou seja, que o Pai o enviou, mas não só isso, de que o Pai tem um Filho no Espírito Santo. Eles não compreenderam a revelação de Deus. Cada vez que nós falamos Pai, nós estamos implicando todas as pessoas da Trindade, simplesmente ao dizermos esta palavra Pai. Por isso Jesus continuou, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos creram nele. Enquanto ele trouxe essa revelação, ainda que obscura, ele conseguiu, pela graça, suscitar fé, provocar fé. E muitos de São João creram nele, muitos entenderam que ele é o Deus encarnado. Bom, o que eu gostaria de salientar nesse texto? Em primeiro lugar, que Jesus nos afirma que crer na sua divindade é necessário para que nós não morramos em nossos pecados. E ele diz a esses judeus que quando tiverem elevado o Filho do Homem, aqui ele está falando da cruz, então sabereis que eu sou. A imagem é muito forte. Ele está querendo dizer o seguinte, assim como Yahvé se revelou a Moisés na sarça ardente, agora na nova aliança, ele se revela na cruz. Nessa coroa de espinhos que eu carrego, nessa sarça que eu trago na cabeça, aparece a revelação mais perfeita de Yahvé. E ao invés de vocês terem agora esse tetragrama sagrado, né, que de fato são as consoantes do nome de Yahvé, e a gente translitera para o português como YHWH, vocês têm o INRI, o título da cruz. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É nesse título que está revelado o nome de Deus. Porque eu me encarnei, eu sou Deus encarnado, para quê? Como nós dizemos no credo, propter nos homines et propter nostram salutem. Por nós homens e para a nossa salvação. O mistério o mistério da encarnação requer o mistério da cruz. Deus se encarnou para morrer em nosso lugar e pela sua morte expiatória
nos retirar dos nossos pecados, a nós que aderimos a isso pela fé. Quando nós cremos que ele é o Deus encarnado e que ele é o Deus encarnado justamente para morrer por nós na cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é pelo seu sacrifício que os nossos pecados são perdoados e que nós temos acesso à intimidade divina, ou seja, entrando por ele, por Cristo, que nós chegamos à intimidade da Trindade. É a sua humanidade que é o nosso caminho para chegar à Trindade Santíssima. É só aí que nós obtemos aquilo que no Novo Testamento se chama de redenção. Nós somos perdoados, nós somos reconciliados, nós somos feitos à sua semelhança, a semelhança de Cristo. Nós somos recriados, nós nascemos de novo. Ora, mas Jesus diz o seguinte, que nós precisamos saber que ele é o eu sou. E essa é uma revelação tremenda de Deus. Por quê? Quando eu entendo que Jesus é o eu sou, quando eu entendo que ele é Deus e que Deus é o eu sou, eu começo a perceber uma coisa muito grandiosa. Que é o seguinte, Deus não é uma coisa. Todos os entes do universo, eles possuem uma essência, eles são algo, aquilo que nós em latim chamamos de quid. Eles possuem uma quididade, eles são algo. Deus não é algo, ele é. Ou seja, ele é o seu próprio ser. O ser dele não está limitado por alguma essência. Eu não posso dizer que eu sou o meu ser. Eu só posso dizer que eu sou um ser humano concreto, cujo nome é José. Isso eu posso dizer. Deus, ele não está concrecionado numa forma, não está delimitado numa essência. Ele é. Portanto, se eu quiser contemplá-lo, eu preciso entender que, graças ao sacrifício de Jesus, graças ao fato dele ter se encarnado, de a segunda pessoa da Trindade se ter encarnado e morrido na cruz em meu lugar, graças a isso, pela fé em Jesus, eu posso entrar no Santo dos Santos, nesse recinto do Templo de Jerusalém, que agora somos nós, né? Porque São Paulo diz, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nesse recinto em que não há nada, em que não há nada, a não ser o próprio Deus. Essa metáfora nos ajuda a entender que na vida de oração nós temos que nos despojar de tudo que não é Deus. Na união com Cristo nós temos que nos livrar de nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas ansiedades, das nossas preocupações, das imagens que nós temos na cabeça, dessas ideias, né, que nós formamos sobre Deus do ponto de vista de criarmos uma espécie de substituto, uma imagem de Cristo na nossa mente, uma imagem de Deus na nossa mente, com a qual nós nos relacionamos, mas a qual não é Ele mesmo. Nós temos que regredir até aquele ponto em que nós nos encontramos apenas com aquele que é. Como Deus não é algo,
tudo que é algo não é Deus. Portanto, eu preciso adorá-lo na luz da sua divindade. Eu preciso penetrar na deidade divina e me entreter com ele, amá-lo, crer nele, por Cristo, com Cristo em Cristo, sabendo que não há nada mais elevado, não há nada mais grandioso. O nosso problema é que nós criamos tantos substitutivos para Deus. Nós queremos sempre alguma coisa, temos sempre algum interesse, as coisas externas nos preocupam demais. Nós não conseguimos viver essa vida interior. Se você for a qualquer igreja nesses dias, as imagens estarão veladas, a própria cruz também. É a igreja nos dizendo, mergulha. Mergulha no Espírito. Mergulha no Deus que é. E que, portanto, é desprovido de qualquer tipo de essência. Ele é. Contempla esse ser divino. Contempla Deus. Contempla esse Deus Trindade que está para além da nossa imaginação, para além da nossa capacidade de concepção. Deixa esse Deus elevar o seu coração, os seus pensamentos. Deixa se arrebatar por ele. Então, você terá descoberto que Jesus morreu para que eu e você conhecêssemos verdadeiramente e com intimidade a Deus. Seja esse o nosso exercício e que nele nós nos possamos esmerar para que Ele encontre em nós o seu agrado.